Sejam muito bem-vindos ao canal Wagner Salles Arts. Eu sou o professor Wagner Salles e hoje faremos um almoço na relva. Então se inscreva caso ainda não seja inscrito, ative as notificações para não perder nada e compartilhe esse vídeo com pessoas que gostam de artes visuais. Agora, se você gosta mais da parte prática das artes visuais, eu sugiro seguir o meu Instagram, Wagner Salles Arts. Lá fico desenhando e pintando todos os dias. Agora vamos ao nosso vídeo. Almoço na Relva, a obra que escandalizou Paris e abriu caminho para a arte moderna. Você já parou para pensar por que uma pintura de pessoas fazendo um simples piquenique causou tanto escândalo na França do século XIX? Pois é exatamente isso que aconteceu em Almoço na Relva, de Edouard Manet. Uma obra que hoje é considerada um marco na história da arte moderna. Mas para entendermos essa comoção, precisamos compreender o contexto histórico, nas intenções do artista e no impacto cultural que essa tela causou e ainda hoje provoca. Mas, na sua opinião, você acha que a função da arte é causar escândalos? Deixe aqui nos comentários. O piquenique mudou a história da pintura. Pintado em 1863, Almoço na Relva nos mostra duas mulheres e dois homens sentados na grama, em uma cena aparentemente comum. Mas há um detalhe que ninguém conseguiu ignorar. Uma das mulheres está completamente nua, enquanto os homens estão vestindo trajes contemporâneos da sua época. A cena não é mitológica, religiosa ou alegórica. Ela é realista, ou seja, aquelas figuras podiam ser seus vizinhos. Essa nudez sem desculpas foi chocante para o público francês da época. Nos salões oficiais só se aceitava nudez quando ela estava escondida sob a desculpa da mitologia clássica, como por exemplo o Nascimento de Vênus. Tem um vídeo sobre essa obra aqui no canal. Eu vou deixar nos cards para vocês verem depois. Mas voltando ao vídeo, Manet, com toda a sua ousadia, pintou uma mulher nua como se fosse só mais uma pessoa na natureza, fazendo um lanche com dois caras engravatados. Mas você acha que hoje em dia existe uma censura nas artes visuais sobre o corpo, o nu? O que eu posso dizer é que com certeza eu já tomei duas advertências do YouTube porque dois dos meus vídeos foram censurados. Um deles é Desvendando a Verdade Saindo do Poço, que é uma obra incrível, e o outro é Entenda a História por Trás dessa Pintura, de Simon Pero, que é uma obra muito interessante, na qual uma mulher dá o seu seio para alimentar o seu pai faminto na cadeia. Bom, de todo modo, eu vou deixar o link desses dois vídeos aqui nos cards e na descrição para vocês verem depois. Tá muito interessante. A nudez é um tema muito explorado, mas no caso das artes visuais, ela é usada em outros contextos. Não existe erotismo, existe arte. Inspiração antiga, ou pintura moderna. Curiosamente, a composição da obra foi totalmente inventada por Manet. Ele se inspirou em uma gravura renascentista de Raymond, baseada num desenho de Rafael, e também em Concerto Campestre, Tiziano. Mas a diferença é que Manet transbordou essa cena para o seu presente, removendo a aura de nobreza e poesia. O resultado foi algo radical. Ele pegou o passado e o reconstruiu com um olhar de quem queria romper com a pintura acadêmica. O fundo da floresta parece plano, quase inacabado. As luzes e as sombras são duras, sem transições suaves. O corpo da mulher parece iluminado por um holofote. Tudo isso era proposital. Manet queria desafiar os padrões e conseguiu. Mas quero saber sua opinião. Você acha que é possível criar alguma coisa realmente nova
ou a gente tem a necessidade de estar olhando para o passado? Deixe aqui nos comentários. Agora, quem é a mulher nua? A mulher nua na pintura não é um personagem mitológico. Ela tem nome, sobrenome e uma história. Ela é Victorine Mauret, uma modelo frequente de Manet e também uma pintora talentosa por conta própria. Ela não está tímida nem escondida. Está de frente para o espectador, encarando quem a observa, com naturalidade e sem vergonha, olhando para nós como quem pensa: por que você está aqui nos espiando? Esse olhar direto foi outro choque para o público. A mulher não era idealizada. Ela não é um objeto passivo, mas uma presença ativa que parece desafiar quem olha. O desconforto do público na época veio justamente daí. Ela parece saber demais, dominar demais a cena. Agora eu quero saber sua opinião. Por que você acha que ela está nos olhando? E já que está, o que ela nos diria? Deixa aqui nos comentários. Uma obra mal pintada? Na época de sua apresentação, muitos críticos acusaram Manet de ser um pintor ruim, dizendo que seus corpos estavam achatados, que a profundidade estava errada, que a técnica era grosseira. Mas hoje sabemos que tudo isso foi intencional. Manet estava abrindo caminho para a arte moderna, antecipando movimentos como o impressionismo. Ele abandonou o realismo acadêmico para valorizar o gesto, o contraste, a sensação de presença. Ao invés de escolher o pincel, ele o evidenciava. Ao fazer isso, ele libertou a pintura da obrigação de parecer uma fotografia e trouxe para um terreno mais subjetivo e expressivo. Ou seja, a pintura não precisava ser tão real. Ela precisava representar uma ideia. E isso foi inspiração para grandes pintores mais tarde, como por exemplo Cézanne, Matisse e até Pablo Picasso e Braque. Mas qual a sua preferência das artes visuais? Você gosta de algo mais realista, hiperrealista ou algo mais subjetivo? Deixe aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Eu gosto mais de realismo. Rejeitado pelo Salão, celebrado pelo Salão dos Recusados. Almoço na Relva foi recusado no Salão Oficial de Paris de 1863. Mas isso não calou Manet. Pelo contrário, o imperador Napoleão III criou naquele mesmo ano o chamado Salão dos Recusados, onde o público podia ver as obras que o júri tradicional havia vetado. Loucura, recusar um Manet. É um absurdo. Foi ali que a obra explodiu em polêmica e se tornou famosa. O escândalo gerou curiosidade e a curiosidade levou ao debate. E o debate virou uma revolução. Pouco a pouco, Almoço na Relva deixou de ser visto como mal pintado e começou a ser reconhecido como uma revolução estética. Ou seja, Manet rompeu barreiras. Levou as pessoas a enxergar a pintura de um outro lugar. O tempo fez justiça a Manet, como costumava acontecer com os artistas à frente do seu tempo, como por exemplo Van Gogh, que viria anos mais tarde. Temos aqui no canal um vídeo sobre 50 fatos sobre o Van Gogh, que eu vou deixar aqui nos cards e na descrição para vocês verem depois. Tá muito interessante. A natureza como cenário de confronto. A floresta onde o grupo se encontra parece misteriosa e artificial. Há um contraste entre o natural e o urbano, entre a nudez e a formalidade. Manet cria um palco entre os papéis sociais que estão em jogo. A mulher despida, mais dominante. Os homens vestidos, mais secundários. E no fundo da imagem, quase como um fantasma esbranquiçado, uma outra mulher sai de um riacho. Essa figura enigmática ajuda a reforçar a estranheza da cena. Nada ali é comum, ainda que tudo pareça cotidiano. A floresta, mais do que um cenário, vira um espaço simbólico,
onde a moral, o olhar e o desejo são postos à prova. Mas será que hoje, num mundo tão moderno, a obra ainda fala com a gente hoje? Mais de 150 anos se passaram desde que Manet provocou o escândalo com essa pintura, mas ainda nos confronta. Afinal, o corpo nu cotidiano sendo censurado em redes sociais, o olhar feminino ainda é questionado, e a arte que provoca ainda incomoda. Por isso, Almoço na Relva segue atual. Ela não só abriu caminho para os impressionistas como Monet e Renoir, mas também levou questões a ecoar até hoje. Quem pode representar o nu? Quem tem direito de olhar? A arte deve servir para agradar ou provocar? Deixe nos comentários, quero saber sua opinião. Então não saia desse vídeo sem deixar pelo menos um comentário, o seu like e compartilhar ele com alguém que gosta das artes visuais. Lembrando também que eu vou deixar um link do meu primeiro livro de poesia, que se chama Para Quem Nunca Beijou o Céu, aqui na descrição. Compre para você ou indique para algum amigo que gosta de ler poesias. De todo modo, você já me ajuda. Valeu pela presença, um grande abraço e até o próximo vídeo.